Olá, sou Rodrigo Fontinelli da BTG Asset e hoje vamos contar com a presença de Stephanie Birman, economista e sócia do BTG, e com Will Landers, sócio e head de renda variável da BTG Asset. Antes de passarmos pela visão atual do mercado, da Stephanie, e pela estratégia de ações com Will, vamos apresentar como um dos principais indicadores se comportaram em março. Na bolsa, o Ibovespa fechou em março com alta de 6% em relação a fevereiro, fechando em 116.633 pontos, mas no ano o índice cai 2% em relação ao fechamento do ano passado. No mercado de câmbio, continuamos a ver uma depreciação do real, dessa vez de 0,42%, aumentando assim a valorização do dólar para 8,48% em 2021, chegando ao patamar de R$ 5,629. Stephanie, poderia comentar o cenário macroeconômico que vimos em março e como está o quadro atual? Pode deixar, Rodrigo. Eu vou falar hoje um pouquinho do cenário interno e também do cenário internacional. Acho que o destaque do mês de março foi a reunião do Copom. O Copom subiu a taxa Selic em 75 pontos base, surpreendendo praticamente todos os analistas que esperavam uma alta só de 50 pontos base. Então, a Selic foi para 2,75. Na nossa avaliação, essa decisão do BC, embora tenha surpreendido, como a gente falou, foi uma decisão acertada. Porque, se a gente olhar, as expectativas de inflação para 2021 vinham subindo de maneira significativa, colocando dois riscos. O primeiro no próprio ano, nesse ano de 2021, a inflação ficar acima do teto da meta de inflação, e também para 2022, que hoje é o principal foco do Banco Central para atingir a meta de inflação, ficar acima do valor da meta, que é 3,5%. Nós, por exemplo, revisamos a nossa inflação de 2022, já está acima da meta, está em 3,7%. Para esse ano, a gente está com 5,1%, só um pouco abaixo do teto da meta, que é 5,25%. Além disso, o Banco Central indicou que esse ciclo de juros ele vai ser parcial. O que é parcial? Bom, deixar a taxa Selic abaixo do nível neutro de equilíbrio, que seria em torno de uns 6,5%. No entanto, na nossa avaliação, como a ociosidade na economia ela vai diminuir nos próximos meses, nos próximos trimestres, inclusive no ano que vem a gente acha que essa ociosidade vai zerar, seria mais consistente com uma taxa de juros subindo para esse nível de equilíbrio. Então, na nossa avaliação, a taxa Selic ela deve ir no final desse ano para 6,5%. Tá? Além disso, em relação à pandemia, como que a gente está vendo a pandemia aqui no banco? Quando a gente olha, a gente tem alguns modelos de projeção, claro que tem muita incerteza, mas na nossa avaliação, o pico no Brasil de novos casos, provavelmente ele já teria ocorrido. A gente deve ficar mais ou menos num platô, que a gente chama num nível alto de casos, até meados de abril, para então começar a ter uma tendência mais significativa, vamos dizer assim, de queda. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a nossa avaliação é que o pico ele vai ocorrer nas próximas 2 semanas. Aí a gente também vai ficar um período nesse nível mais alto, para então a gente ter uma queda mais forte também no fim de abril e início de maio. Isso é super importante. Se essas projeções de fato forem confirmadas, a gente poderia começar a pensar numa abertura da economia um pouco mais segura, vamos dizer assim, a partir do mês que vem, do mês de maio. Então, a gente, obviamente, vai continuar monitorando todos os indicadores para a gente ter uma perspectiva mais atualizada. Um risco só para esse cenário, quando a gente olha, por exemplo, o caso do Chile. O Chile reabriu a economia e aí acabou tendo um aumento no número de casos e teve depois que adotar mais medidas de restrição. Então, é claro que é um risco que a gente monitora, mas na nossa avaliação, a partir de maio, nosso cenário básico é que teria realmente essa reabertura da economia. Em relação à projeção do PIB, a gente fez uma revisão de 3,9% para 3,6% para esse ano, porque agora no segundo trimestre a gente está incorporando uma queda de 1,7%, justamente por conta das medidas de restrição que a gente está vivendo agora. Um outro destaque no mês de março foi a questão fiscal. Teve um pouco de ruído em relação à aprovação do orçamento para 2021, mas a nossa avaliação, no início de abril, isso deve ser resolvido com o veto do presidente e o envio de um novo PLN. O prolongamento da pandemia, é claro que é um risco para o cumprimento do teto de gastos nesse ano, mas a nossa avaliação é que ele vai ser cumprido. Essas foram as nossas considerações sobre o cenário doméstico. Agora a gente vai falar um pouco sobre o cenário internacional. O grande destaque foi a reabertura da economia americana. Isso só foi possível porque a gente observou uma queda muito grande no número de infectados até a primeira quinzena de março. Quando a gente olha os indicadores de mobilidade, eles apresentaram um crescimento forte.
Inclusive, a criação de vagas no mês de março, a criação de vagas de emprego, foi de quase 1 milhão. Os índices de confiança dos empresários com relação ao setor de serviço e manufatura atingiram novos recordes nesse mês. Um último ponto que a gente vai continuar monitorando em relação aos Estados Unidos é o aumento de número de casos em alguns estados, como, por exemplo, New Jersey. A gente vai avaliar se isso é pontual ou não. O número de hospitalização, a utilização da hospitalização segue ainda bastante baixo, mas é algo que a gente, obviamente, vai continuar monitorando. Por outro lado, na Europa, continua desapontando. Tanto o número de casos, que, por exemplo, na França subiu bastante, inclusive foi anunciado um novo lockdown, como o ritmo de vacinação, que também segue lento. Para abril, a gente espera que esse ritmo de vacinação vá acelerar, mas é algo que a gente ainda precisa confirmar aí ao longo das próximas semanas. Um último ponto que eu gostaria de falar é em relação à política monetária americana. O Fed indicou na reunião de março que não deve ter alta de juros até o final de 2023. No entanto, a nossa avaliação é que eles serão surpreendidos com a intensidade de crescimento, da economia. Portanto, quando a gente olha o crescimento deles, eles têm 6% para esse ano, enquanto a gente tem 8%. Então, a partir de junho, a nossa avaliação é que deve começar uma mudança na comunicação do Banco Central, de modo a começar a indicar que a redução do ritmo de compras deve acontecer mais para o final do ano e a taxa de juros deve começar a subir no ano de 2023. Acho que esses seriam os pontos sobre o cenário doméstico e internacional. Obrigado, Stephanie. Will, como a própria Stephanie comentou, tivemos diversos fatores que influenciaram o cenário econômico tanto no Brasil como no exterior esse mês. Você poderia apresentar para a gente como está posicionada a nossa estratégia de ações para o Brasil e a América Latina? Claro, Rodrigo. Olhando fora do Brasil primeiro, o México é o maior país da região, é o país onde nós tivemos uma posição abaixo do índice por muito tempo, mas é o país que a gente está vendo com bons olhos agora para 2021. O México em 2020 foi o país que fez menos para ajudar a sua economia e sua população em termos de estímulo. Com isso, também não atrapalhou as suas contas fiscais. E por alguma razão, o presidente López Obrador conseguiu manter um nível de aceitação, de aprovação altíssimo, mais de 60% ainda, que é de longe o maior da região. Mas o que é importante para 2021 é que, com a recuperação da economia americana, o México vai ser o grande beneficiário. O México exporta quase um terço da sua economia, sendo que mais de 85% vai para os Estados Unidos, onde eles têm um tratado de free trade. Então, essa expectativa que a gente vai ter um dos maiores crescimentos de PIB da história americana vai ter, sem dúvida, um impacto super positivo para a economia mexicana. Então, com isso, nós vamos aumentando nossa exposição ao México, especialmente ao setor de exportação, as companhias que têm propriedades industriais, que fazem o manufatureio dentro do México e depois exportam para os Estados Unidos. E também temos exposições a companhias que estão se beneficiando do fato que muitos dos mexicanos que trabalham nos Estados Unidos estão enviando dinheiro para suas famílias no México, estão enviando cada vez mais dinheiro, porque estão com mais oportunidades de emprego aqui nos Estados Unidos. Então, com isso, o México está entre as nossas maiores apostas dentro dos fundos Latam. Indo para a América do Sul, o Chile é o país que a gente tem a maior exposição, o país que deu bastante estímulo para a sua população, e com isso a população tem acesso a vários fundos diferentes vindo do governo, vindo dos seus fundos de pensão. Isso tem tido um impacto super positivo no setor financeiro, onde os bancos estão com ativos performando muito bem e com riscos relativamente baixos, até mais baixos do que antes da pandemia. O setor de varejo, apesar de ter lidado com os lockdowns em certos períodos, também se beneficiando do fato que a população está bem líquida em termos do seu acesso ao dinheiro. Então a gente vê o Chile como um país que deve continuar a performar bem, foi a melhor bolsa no primeiro trimestre de 2021 na América Latina, e nós acreditamos que vai continuar a ter uma performance forte. O penúltimo país seria o Peru. O Peru é um país que tem uma das maiores produções de cobre do mundo. A gente está vendo o cobre com muitos bons olhos nesse mundo onde o foco no ambiente, o ESG, especialmente no I, no ambiental, no environment, continua sendo muito forte e vai aumentar cada vez mais, e uma demanda cada vez maior para automóveis elétricos e outras maneiras mais sustentáveis de lidar com o dia a dia da vida. Cobre vai ser uma necessidade super grande. Então a gente vê o cobre que, apesar de já ter subido a preços que ninguém esperava estarem nesse nível, nesse momento, a gente vê o cobre também com bons olhos, e o Peru sendo um dos maiores produtores, nos dando uma opção de investimento ali. E só para deixar claro que hoje na Argentina a gente não tem nada
a gente vê a Argentina ainda com seus problemas fiscais, com seus problemas de dívida muito altos, já no problemas que existiam antes da pandemia e, infelizmente, a pandemia só piorou essa situação. Então, a gente está ficando sem exposição nenhuma à Argentina no momento. Então, quando a gente volta para o Brasil, e olhando, por exemplo, aí um fundo brasileiro que nós tocamos, o BTG Andrômeda, o que vemos é que a gente tem uma posição, nossa maior posição hoje é na parte de commodities. Nós temos quase 28% do fundo investido em commodities, especificamente na parte de minério, de aço e de papel e celulose. Setores onde o Brasil tem vantagens competitivas, setores que estão com uma demanda forte vindo dos países que já estão se recuperando, especialmente na China, onde a demanda por minério e por papel e celulose está muito alta, e onde o Brasil tem essa vantagem competitiva clara, com um custo de produção super baixo. Então, a gente vê esse ciclo de commodities continuando. Não vai ser uma linha reta para cima, mas a gente vê um cenário onde os preços devem se manter nesses níveis mais elevados por algum tempo. E toda essa volatilidade que eu mencionei na parte política do Brasil tem deixado o real, a nossa moeda, em valores que são relativamente altos comparados com o que a gente esperava no começo do ano. E isso, as companhias de commodities se beneficiam, porque, claro, eles têm vendas em dólares e seus custos, a maior parte, são em reais. Então, essas companhias também servem como um hedge caso tenha qualquer desvalorização maior do real nos próximos meses ou trimestres. Uma outra parte importante do nosso portfólio, que é uma aposta diferente, é na parte de consumo. Aí nós temos uma exposição importante tanto a companhias relacionadas ao e-commerce, algumas companhias grandes, algumas recentes que foram levadas ao mercado de acionário via IPOs. Também companhias envolvidas com o setor imobiliário, que estão se beneficiando também desses juros baixos e dessa necessidade que o consumidor está vendo de melhorar o seu estilo de vida, dado que está passando muito tempo em casa com o trabalho remoto. A parte de saúde também é uma parte importante do nosso portfólio, onde existem grandes companhias que têm margens interessantes em um mercado que está cada vez mais se consolidando, um mercado que era bem pulverizado em termos de controle, e onde algumas companhias grandes estão começando a criar umas vantagens competitivas dados seus tamanhos. Nada fora do comum, mas uma coisa que a gente vê com bons olhos também. E na parte de energia, de petróleo, a gente está ficando fora das estatais e mais focado na parte de distribuição de petróleo, de gasolina, onde as grandes companhias que são os controladores dos postos. A gente vê que esse setor também, conforme a gente vai chegando numa economia, num Brasil mais normalizado, uma economia reabrindo e procurando onde estão as oportunidades de mobilidade, nós vemos que essas companhias vão se beneficiar conforme nós vamos sair de casa de novo e voltar a trabalho e a viajar de uma maneira mais normalizada. Então, acho que no final, o Brasil tem visto uma visão, tem sido visto de fora do país, não com bons olhos. A gente viu isso em termos de o dinheiro que começou a vir e voltar para a Bolsa Brasileira no fim do ano passado, quando a gente começou a ver aquela rotação nos mercados mundiais, saindo das companhias de tech e indo para essas companhias mais que são consideradas value investing, e o Brasil, sem dúvida, seria beneficiado desse movimento. Mas aí, com toda essa turbulência que a gente viu no começo do ano, tanto com a segunda onda de Covid, como também essa briga em Brasília, isso deu uma acalmada no investidor internacional. Mas o investidor local continua dando suporte, e com isso você vê que a Bolsa Brasileira, no momento, está perto dos seus níveis mais altos em reais, mas para o estrangeiro, quando você coloca isso em dólares, a Bolsa está ainda 40%, 50% abaixo. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vê entre a visão do investidor local, que vê um Brasil ainda com grandes oportunidades, e o investidor estrangeiro que quer ver algumas coisas acontecendo para melhorar um pouco a sua visão, para depois voltar a investir no Brasil. Obrigado, Will, pela participação. Se você quiser saber mais informações sobre os fundos de investimento e conteúdos da BTG Asset, entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube. Obrigado.